Terminou agora há pouco no Fórum de Franca a primeira audiência do caso daquela arquiteta Amanda Ramazzini, de 31 anos, que foi esfaqueada pelo ex-companheiro engenheiro civil Luiz Fernando Bentivolio, em Franca. E o caso aconteceu em outubro do ano passado, em um condomínio, no Jardim Noêmia. A repórter Ludmila Osório vem ao vivo comigo aqui com mais informações, inclusive porque o réu foi ouvido de maneira online. Foi isso mesmo? O que será que ele disse lá no juiz, hein? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, ele foi ouvido, ele está no Centro de Detenção Provisória de Franca e foi ouvido na companhia do advogado Júlio Mocin. Outras testemunhas que presenciaram o crime também prestaram depoimento. A gente vem acompanhando esse caso que aconteceu, como você disse, em outubro do ano passado, em Franca, quando a Amanda foi atacada brutalmente pelo ex-companheiro, o engenheiro Luiz Fernando, que hoje foi ouvido nessa primeira audiência. Tudo aconteceu quando o engenheiro invadiu o apartamento e esfaqueou a ex-mulher, a sogra, Rosana Baldin, de 53 anos, e a filha, de apenas 1 ano. Enquanto a mãe e a filha sofreram cortes leves, olha só, a Amanda levou mais de 100 pontos só na cabeça, além de ter o pulmão perfumado. Após ser contido por moradores e funcionários do condomínio, Luiz Fernando foi preso em flagrante e indiciado por tentativa de feminicídio, violência psicológica e estupro. Após a audiência, Amanda falou com o repórter Guilherme Gonçalves e disse que ainda está em choque e ficou com sequelas. Ela está grávida de 7 meses do 3º filho com Luiz Fernando. Vamos ouvir o que ela disse. Como é que foi para vocês essa audiência, ter que relembrar tudo isso? Foi muito difícil, né? Porque, querendo ou não, foi uma situação muito complicada, onde a gente ainda se vê muito indefesa, né? Muito medo dele ser solto. Óbvio que a gente quer que a justiça seja feita dentro daquilo que a justiça oferece. É muito difícil andar na rua, é muito difícil hoje ser de novo inserida dentro de uma sociedade, ainda mais com criança pequena, grávida. E eu tenho muito medo de que alguma coisa aconteça comigo e com... Você ficou com algumas sequelas, né? Fiquei. Além de físicas, muitas emocionais, né? Então eu fui diagnosticado com síndrome do pânico, então lugar muito cheio, ou se eu tiver sem a minha mãe ou sem alguém de confiança, assim, eu não vou. Então vai levar as crianças para a escola. Minha mãe muitas vezes tem que estar comigo, porque senão eu não consigo nem dirigir. Fiquei limitada do braço esquerdo, perdi parte do movimento e a sensibilidade total dos dedos. Mas, fora isso, ainda a gente continua agradecendo pelo fato da gente estar viva, né? E eu não fico me expondo ou expondo os meus filhos, mas vai para a escola e volta, e a escola também está me dando muita assistência com relação à imagem deles e com relação a tudo o que tem acontecido. Isso é uma coisa que eu não tenho o que falar, agradeço muito. Mas sempre com muito medo, né? Então são poucos lugares que eu frequento, são poucos lugares que a gente acaba indo. Eu evito expor eles nas redes sociais ou em qualquer lugar, porque eu tenho realmente muito medo de alguma coisa acontecer com eles. Eu espero muito que a justiça seja feita, né? Ainda mais visando essa nova lei agora, que agravou mais, e a importância mesmo, né? Porque eu sou uma sobrevivente e eu tenho essa consciência de que eu sobrevivi de coisas que muitas mulheres todos os dias são incapazes, não conseguem ter a mesma sorte que eu tive. Então eu prezo muito pela minha vida e eu quero muito que a justiça seja feita, muito mesmo. E aquele dia do crime você já estava saindo de casa, se organizando para sair, porque já tinha medida protetiva, você já era agredida, já sofria ameaças, né? Sim, eu já vinha sofrendo há um bom tempo e aí aconteceram 2 situações, uma com meu filho mais velho e uma de eu receber mensagens de pessoas dizendo que ele realmente estava me traindo, né? E aí eu decidi por um fim total nisso e saí fugida de Franca. E no dia do incidente, né, da tentativa de assassinato,
Eu tinha voltado para pegar algumas roupas, porque como eu tinha saído no dia 10 sem quase nada, com criança em casa e tudo mais, a gente acaba precisando de mais coisas, né? Então aí eu precisei voltar para buscar, mas eu não esperava encontrar com ele. Até mesmo porque eu conversava com os vizinhos e tudo mais, e ele já não aparecia no prédio há um bom tempo. Você está de quantos meses a gravidez e está tudo bem com a criança? Eu tô de 31 semanas e meia, né? Entrando no 8º mês agora. Tô com envelhecimento de placenta, o que pode agravar em um parto prematuro. Mas a gente segue confiante de que a Maria vai chegar no momento que ela precisar chegar e vai chegar. Estou sendo muito bem assistida. Minha ginecologista, a doutora Márcia Bin, ela é maravilhosa. E o doutor Fued também, que é o pediatra. Eles são sensacionais e estão me dando todo o apoio que eu preciso. Esperança agora por justiça. Por justiça. Eu espero muito que a justiça seja feita. Acredito friamente, piamente nesse juiz, nos promotores, de que eles vão enxergar a gravidade, que realmente foi meu caso, e que a gente vai ter, sim, um resultado favorável. E isso vai também servir de exemplo para outras mulheres que estão sofrendo de agressão dentro de casa e que elas tenham força e vai mostrar que a justiça, ela funciona, né? Essa é a nossa maior esperança. O que a gente percebe aí na entrevista para o repórter Guilherme Gonçalves, agora há pouco, quando acabou essa audiência em Franca, é que a Amanda está muito traumatizada e fragilizada. Por várias vezes, a nossa equipe foi até a casa dela, eu conversei com ela em várias situações. Logo após ela receber alta do hospital, há pouco tempo nós voltamos até a residência. E a preocupação dela é não só com a Amanda, mas também com os filhos, a menina de 1 ano que presenciou tudo, o menino mais velho que estava na escola. Aliás, a gente contou detalhes desse caso aqui. A Amanda estava separada do engenheiro Luiz Fernando e ela foi até Franca não só para buscar algumas coisas que estavam no apartamento, porque ela saiu praticamente fugida de Franca para escapar das agressões, da violência do ex-marido. Ela ficou aqui na casa da mãe, em Ribeirão Preto, e o ex voltou a ameaçá-la. Ele foi até, inclusive, o trabalho da mãe dela, fez ameaças, e por isso a família procurou a Polícia Civil, fez um boletim de ocorrência e pediu uma medida protetiva para a Justiça. E aí a Amanda foi até Franca buscar alguns pertences dos filhos e aproveitou, Pagliani, que naquele dia era o aniversário do menino mais velho. E ela fez um bolo para ele. O bolo estava no porta-malas do carro. A mãe da Amanda e a filha de 1 ano ficaram no apartamento e ela desceu até a garagem do condomínio para buscar esse bolo, porque a cobertura do bolo seria feita no apartamento. Ela ficaria ali um tempo, alguns minutos, colocaria ali a cobertura no bolo e depois seguiria para a escolinha do menino, que aconteceria essa festinha de aniversário para ele, já que a família já estava bem abalada com tudo que vinha acontecendo, quando a Amanda percebeu a chegada do Luiz Fernando no apartamento, no condomínio. Por muita sorte, Pagliani, ela gritou, ela viu ele chegando, pediu ajuda para os vizinhos, para os funcionários do condomínio, e aí ela subiu para o apartamento. E quando ela entra no apartamento, o Luiz Fernando vem completamente agressivo, segurando uma faca. Ela estava com a criança, com a filha de 1 ano, a mãe dela, elas tentaram se esconder no banheiro e o Luiz Fernando, muito agressivo, foi para cima da criança. A menina acabou sendo atingida por um golpe de faca. A mãe da Amanda tentou livrar a filha das agressões e a neta também. Em um determinado momento ela foi atingida e aí a Amanda caiu muito ferida e os vizinhos foram rápidos, chamaram a polícia militar, chamaram socorro, ajudaram e por isso o Luiz Fernando acabou preso. E foram esses vizinhos que prestaram depoimento, testemunhas que presenciaram o crime, que prestaram depoimento hoje nessa audiência do caso. E a gente conversou também com a advogada que deu detalhes dessas testemunhas que foram ouvidas, do depoimento dessas testemunhas e também da primeira audiência. Vamos acompanhar. Como foi essa audiência? Quantas pessoas falaram? Qual é o ponto dessa audiência dentro do processo e até a gente chegar à fase do julgamento? Olha, foi difícil, principalmente para as vítimas, porque elas reviveram tudo que
que passaram naquele dia, choraram demais, principalmente a Rosana, chorou muito durante a audiência, porque ela reviveu tudo, ela lembrou, porque você imagina, uma mãe vendo a sua filha sendo quase morta e a neta também. Ela também, né? Ela sofreu 2 facadas. Então ele estava querendo matá-la mesmo. Outras pessoas participaram online dessa audiência. Quem foi ouvido além das 2 vítimas? Quem participou online foram as testemunhas de defesa, tá? E uma de acusação. E quem que estava ali no momento, no dia do crime? Sim, no dia do crime estava a faxineira, o zelador, né? Que eles presenciaram no momento que ele estava ferindo facadas. E também um policial, um investigador, que ele deixou muito claro que a intenção dele era matar principalmente a Amanda. Agora o juiz deu prazo para a gente apresentar as razões finais e depois ele vai dar uma sentença se ele vai ao júri ou não. Eu quero justiça, né? Eu quero que seja aplicada a justiça de forma correta, porque não dá mais para aguentar a agressão contra a mulher. Ele segue preso e por quais crimes ele responde? Tentativa de feminicídio, 3 tentativas de feminicídio, ele segue preso. Além da descumprimento de medida, tortura psicológica? Tudo isso também, Amanda, ela está bem emocionalmente prejudicada. Até hoje ela chora, ela lembra do que aconteceu, ela está com síndrome do pânico. Ela não está trabalhando por conta de tudo isso, né? Então está muito complicado ela viver ou sobreviver em razão da agressão que ela sofreu. A facada, gente, é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Você imagina só, ele dava facada e ele rasgava. Então, ele dava facada e rasgava. Foi isso que aconteceu com ela. Tem laudo disso. E o que disse a advogada aí na entrevista foi o depoimento também da dona Rosana, a mãe da Amanda, porque em uma das vezes que eu fui até a casa dela, que a gente foi para noticiar mais uma vez o caso, a dona Rosana mostrou uma foto para mim que a Amanda estava caída no chão, completamente cheia de sangue. E ali, naquele momento, a dona Rosana achou que a filha não fosse resistir por conta da situação, por conta das facadas, todas de forma agressiva, todas as facadas com muita violência. E a Rosana conta isso com detalhes. Ela diz que quando as facadas foram leves é porque ela conseguia puxar a filha com a criança no colo, com a neta de 1 ano no colo. Ela se escondeu dentro do box do banheiro e puxava a Amanda para evitar que essas facadas fossem dadas de forma mais violenta. E era isso que ele fazia quando conseguia. Em um determinado momento, a Amanda caiu e ele acabou sendo cercado ali pelos vizinhos, mas a dona Rosana também continua, assim como a Amanda, bem traumatizada, fragilizada e com muito medo do que possa acontecer no futuro, porque esse é o medo não só da dona Rosana, mas de toda a família. Tem medo que o Luiz Fernando saia da cadeia e volte a procurar pela Amanda, volte a procurar pelos filhos. Vamos acompanhar agora a entrevista com a dona Rosana. Reviver foi bem complicado. Acho que mais até do que lá atrás, porque a gente não sabia muitos desdobramentos que a lei ia acontecer. E eu acredito também, como a Amanda falou, na justiça, que essas pessoas que estão julgando são pessoas de muita consciência. E é isso que eu espero. Não é fácil. Mas vai ficar tudo bem. Na medida do possível, vai ficar tudo bem. Vocês estão criando forças também para dar amparo às crianças, né? As crianças, na verdade, são a nossa força. Cada hora que a gente vê um sorriso, vê alguma evolução no crescimento da Aurora, no crescimento do Conrado, a gente fica feliz, mesmo com todas essas questões emocionais que eles vivenciam, né? O Conrado principalmente, que é o mais velho, que tem um entendimento maior. Nos dá forças porque nós somos o apoio deles e nós precisamos estar realmente muito conscientes dessa responsabilidade.
A esperança agora é que ele continue atrás das grades. Sim, nossa, esse é o que a gente mais quer, porque a gente sempre achava que trancar a porta nós estaríamos seguras e na verdade não é bem assim. A pessoa quando ela quer agredir alguém, ela não é a porta que segura, não é. A gente conversou agora há pouco, inclusive com o advogado de defesa, o Dr. Júlio Mocin, e ele encaminhou uma nota sobre o caso. Ele disse o seguinte, que ao término da audiência ficou evidenciado que o cliente não teve a intenção de tirar a vida da filha nem da sua ex-sogra Rosana. No que se refere à ex-esposa Amanda Ramazzini, ficou claro que Luiz, de forma voluntária, desistiu da execução do crime. No momento em que desferia os golpes de faca contra Amanda, ao perceber a gravidade da situação e a proporção que o ato tomaria, ele interrompeu a ação por vontade própria. Essa versão foi confirmada por 2 testemunhas de acusação que estavam no local no momento dos fatos. Então, esse aí é o depoimento do advogado de defesa, o Dr. Júlio Mocin, o advogado de defesa do engenheiro Luiz Fernando Pagliani. Pois é, vamos entender o seguinte, né? A justiça agora vai entender as considerações do advogado de defesa, do advogado de acusação, enfim, né? Do advogado de defesa, no caso dessa mulher, da arquiteta, e o advogado de defesa do autor aí que deu as facadas, que é o engenheiro. É que eu estou raciocinando no seguinte, isso aí é a justiça que vai cuidar. Me chamou a atenção, durante toda essa entrevista, viu, Lud, a questão do seguinte, ela foi ferida, essa mulher, grávida. Você tem noção da descarga emocional e nervosa que ela deve ter sofrido no momento em que ela estava no chão, ensanguentada? O que uma criança dentro da barriga da mãe não sente? Isso é muito grave, viu, gente? Porque ainda assim existe todo um processo depois disso tudo, né? Baixou a adrenalina, ela passou pelos cuidados médicos, agora a audiência, todo o aspecto emocional, você readaptar toda a sua vida diante de uma situação como essa, a síndrome do pânico que ela está vivendo agora por causa de tudo isso, e a criança dentro da barriga sentindo tudo. Olha, isso aí é imensurável o que esse cara fez de maldade, tanto para os filhos que já estão vivos, são nascidos, né, e vivos, quanto para essa criança que ainda vai nascer. Então, assim, sabe, gente, é aí que eu estou querendo chegar. O que esse cara causa na vida das pessoas é uma monstruosidade. Por mais que o doutor Mocin tenha um respeito por ele, mas vai defender o cliente, vai buscar as brechas, isso a gente entende, a gente sabe como é que a justiça trabalha, a gente sabe como é que os advogados trabalham. Mas o aspecto emocional jamais pode ser mensurado. E o que essa mulher está vivendo é um verdadeiro inferno na vida dela. E eu acredito, de verdade, que assim que essa criança nascer, eu espero que ela seja forte o suficiente para não trazer nenhuma sequela disso tudo que a mãe passou. Porque não está descartado isso. A criança pode vir com medo, pode vir, com uma série de comportamentos, porque ela pode ter sentido isso na barriga da mãe. Então, assim, é uma vida que nem veio ainda, né, à tona, nem veio. É uma vida que ainda está para descobrir esse mundo, tem tudo pela frente, como se já não bastasse as dificuldades que a gente vive na vida, os traumas, né, as dificuldades, as alegrias, as tristezas, a criança ainda vai ter que vir com uma bagagem emocional muito forte dentro dela quando ela vier ao mundo, porque ela já sofreu dentro da barriga da mãe a pior coisa que podia sentir, que é a mãe sendo agredida e violentada do jeito que foi. Então, assim, eu espero que a justiça entenda isso e que cumpra o que tem que cumprir. Esse cara, pelo amor de Deus, esse cara é uma pessoa que precisa se tratar. Fazer isso com uma pessoa, ainda mais não respeitando os filhos dessa maneira, é loucura. Obrigado, viu, Lud, pela atualização aí, vamos continuar acompanhando. Corajosa ela de falar e é o que a gente tem que mostrar. E tá certo, ela vem a público
exatamente para isso, encorajar e mostrar crimes assim não podem ficar impunes.